Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Muito bem, senhoras e senhores, cá estamos mais uma vez para iniciar mais um jornalístico Clique Jornal aqui na Rádio CT, que a partir de agora cumpre o seu papel de levar informação, formação, entretenimento, música também, sempre com conteúdo diferenciado do que é veiculado na mídia secular. A nossa proposta, a proposta da direção de comunicação aqui do SINCT é divulgar notícias de interesse da sociedade com uma visão crítica a partir do olhar dos entrevistados. O entrevistado de hoje, por falar nisso, ele é terapeuta, é o Fábio Ferreira, Shirley. Agora, o assunto é um dos mais importantes, né, Shirley? Boa tarde, Shirley. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde a todos. Boa tarde ao Fábio, que está aqui com a gente. Realmente, Paulinha, o terapeuta é um profissional aí de extrema importância na sociedade, né? É muito importante nos dias de hoje, até porque, Shirley, a gente vai falar de economia. Os gastos do SUS com dependentes químicos chegam a 9,1 bilhões em apenas 10 anos. É um número alarmante que a economia tem que agregar para tratar das pessoas com dependência. Porque além de causar danos ao usuário, o consumo de droga, ele adoece o sistema de saúde brasileiro. Não tenha dúvida, Paulinho, porque está ingerindo produtos químicos para o corpo, não é só a questão de ser um alucinógeno, alguma coisa que prejudica a pessoa psicologicamente, né? Exatamente. Psiquicamente. Mas ela também, possivelmente, né? Eu não sou aqui uma especialista para falar, mas acredito que ela deve, assim como o cigarro também, a bebida, outros tipos de produto químico aí, né? De drogas, ela causa falência nos órgãos. Exatamente. Olha, estraga ali, né? Shirley, para a gente chegar em alguns anos atrás aí, entre 2005 até 2015, foram 604.965 internações. Imagina, muito maior que muitos municípios brasileiros, só de pessoas internadas por questões de dependência química. Os últimos dados disponíveis sobre gastos no país vêm desembolsando a cada década 7,76 milhões. É uma matemática incalculável. É um número muito grande, né, Paulinho? E deve ter os reincidentes também, né? Exatamente. Esse é o problema crônico ali, né? E esse é o assunto de hoje com o Fábio Ferreira, que está aqui. Ele é da clínica Nova Esperança e ele tem convênio com o município, com o estado e com o governo federal e todos os dias tem recebido pessoas com dependência química. Vamos conversar com ele? Vamos só tirar uma dúvida. O Nova Esperança fica aqui em São José ou é em Tabaté? Isso, aqui em São José mesmo. Em São José, parece que eu tinha ouvido falar que tinha um lá para aquele... Tem Jambeiro. Jambeiro? Tem Jambeiro também. Então também. É isso. Olha, um detalhe da clínica e do Fábio é que a nossa querida Vanusa, a cantora Vanusa, ela se tratou aqui em São José dos Campos na questão de dependência química. Ela deu depressão, né, o show business, para ela, só luzes, os refletores, mas quando terminava o show, ela se recolhia dentro dela e acabou numa depressão e na dependência química, e aonde ela conseguiu ajuda, exatamente aqui em São José dos Campos. Então, um bom assunto para hoje, né? Sem dúvida, Paulinho. É o retrato de muitos artistas, né? Esses, principalmente do rock, assim, né? Que a gente fica sabendo como a Amy Winehouse, né? Que morreu por causa de drogas, overdose. No caso dela, acho que foi bebida alcoólica, né? Sim, o Chorão também, né? Do grupo, Jimi Hendrix, né? Elvis. Aquele do Nirvana lá, Kurt Cobain. Olha só que interessante. Muita gente. Muita gente que a alegria que mostra
é uma alegria profissional. Paulinho. Vamos falar sobre isso, sobre essa alegria profissional, sobre esse sorriso, sobre essas coisas todas, e no fundo a pessoa é dependente. Fábio, muito obrigado pela sua vinda aqui nos estúdios da Rádio CT. Espero que seja um assunto que vá... porque informação é saúde, informação é tudo, que através das informações dessa entrevista a gente possa curar muita gente, principalmente pela ignorância. Boa tarde, Fábio. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite, né? Eu dou uma boa tarde a todos os ouvintes. É uma pauta de extrema importância, né, Paulo? Porque essa é a grande realidade, né? Nós estávamos falando aqui dessas pessoas, dos artistas que muitas das vezes a gente acha que a questão da dependência química ela atinge só a parte, né, menos favorecida, né, e na realidade ela atinge todas as classes sociais, né? A dependência química ela acaba atingindo a todos, né? O rico, o pobre e o remediado. Isso, atinge Agora, todos. Agora, Fábio, por que as pessoas, como temos as pessoas que se automedicam desde uma dor de cabeça, uma indisposição, a pessoa vai até a farmácia e se automedica, por que as pessoas com algum sentimento acabam se drogando? É má companhia ou é um querer da pessoa? Na verdade, Paulo, assim, a dependência química é uma predisposição, tá? Uma predisposição física. Se você pega no caso do alcoolismo, você fala assim, poxa, a pessoa fala assim, eu tomo uma cerveja de final de semana, né, uma vez por mês. Essa pessoa, ela não tem a predisposição, né? E tem pessoas que experimentam a bebida alcoólica e leva um tempo, se torna alcoólatra. A dependência química é a mesma coisa, né? A pessoa vai lá, ela experimenta um cigarro de maconha, né? Na verdade, todos entram através da curiosidade, né? Um cigarrinho de maconha não faz mal a ninguém, é assim que pensa? É assim que pensa, sabe? E na verdade, é assim, quando a pessoa ela vai buscar a substância química, na verdade ela tem uma predisposição. O que é essa predisposição? É um vazio dentro dela, através de um trauma de infância, desde um abuso, uma separação familiar, da estrutura, né, social, e ela não sabe, né, que tem aquilo, e quando usa, né, se torna uma fuga da realidade. E aí vai usar mais, né, e se torna a questão da dependência. Para se desgarrar daquele sentimento, é isso? Sim, inconscientemente, Paulo. Inconscientemente. Inconscientemente. Então, porque... Desculpa, pode falar. Você sabe, né, Paulo, assim, eu sou uma pessoa que eu tive esse problema também. Eu quero chegar nesse assunto, por isso que eu estou perguntando o porquê. E aí, o Fábio foi dependente químico. Sim, na verdade eu tive problema com a droga, né? Como a gente falou, né, Paulo, acho que você sempre frisa isso e eu acho que é de extrema importância, sabe, assim... A família sofre muito, sabe, Paulo? Hoje eu toco esse trabalho, eu tenho esse trabalho, sabe? Porque eu fiz minha mãe sofrer muito, sabe? Assim, sem saber, não... Eu falo um negócio pra você, os dependentes químicos, Paulo, eles não são do mal. Nenhum dependente químico é do mal. Porque a pessoa, quando é do mal, ela faz mal pros outros. O dependente químico faz mal pra ele mesmo, pra sociedade, sabe? E a minha mãe, ela falava, filho, nunca se ponha droga na boca, não experimenta droga, né? Droga é ruim, droga mata. E a primeira vez que eu usei droga, eu falei, nossa, que legal... sensação de alegria, né? Por que você não obedeceu tua mãe? Então, aí que eu falo para você. E aí, você com aquelas companhias que usa, acabou experimentando, e eu não sabia que eu tinha predisposição, entendeu? E aí, então, nem tente usar. Nem tente usar. A orientação, às vezes tem pai que fala assim, vou levar meu filho para experimentar, pelo menos experimentar, mas não existe isso. Eu acho que álcool, droga, Paulo, sabe, assim, tem pessoas que falam assim, não faz mal, mas também não faz bem, né, algo que traz benefício nenhum para a vida da pessoa. Mas e a cervejinha na chupeta, que muitos pais dão e a criança gosta? Sim, exatamente. Mas eu vejo também que esses pais, eles não fazem por mal, mas faz por falta de informação, que é aquilo que você falou, ignorância. Entendeu? Ignorância. E os antigos faziam muito isso, né? Sim. Antigamente tinha muito isso. A minha mãe começou a fumar com 9 anos. Sim.
na roça, né? Porque o pessoal ensinaram. Porque ensinou, porque não dava importância, eles não achavam que era uma coisa assim que ia ser um vício que vai prejudicar a pessoa para a vida toda, né? Hoje em dia a visão é totalmente diferente. Totalmente diferente, até porque tem pesquisa, né? Hoje em dia os números são todos compilados, as pessoas sabem, olha quantas pessoas morrem, quem que tá morrendo, tem essa informação hoje, né? Então, você estava falando sobre uma predisposição, eu tive um amigo que ele até suicidou, ele usava cocaína desde novo, assim, não faz muito tempo não, de repente até você conheceu ele nessas bandas, porque ele já se internou diversas vezes e acabou que não conseguiu, né? Não venceu. Aí, Paulinho, eu pergunto isso porque uma vez ele veio até falar comigo aqui, numa época ele estava numa crise, né? Ele falou que a predisposição, na opinião dele, ela é assim do jeito da pessoa. Ele falou assim, por exemplo, você consegue num bar tomar 3 copos de cerveja. Se você fuma maconha, eu garanto que você vai fumar 2 vezes maconha e você vai largar e vai continuar a sua vida normalmente. Ele falou assim, tudo que eu vou fazer é exagerado. Sim. Se eu vou sair pra balada, eu vou chegar 3 dias depois. Sim. Se eu vou tomar uma cerveja, eu começo uma cerveja, depois eu vou tomar uísque. E ele falou, eu sempre fui assim. Então, você acha que tem a ver com uma coisa da personalidade da pessoa, dela se jogar muito assim na vida? Na verdade, a dependência química, ela é uma doença, e essa doença ela é progressiva, incurável e de consequências fatais, é o que a gente fala, né? Eu sou uma pessoa que eu creio muito em Deus, eu creio na cura, né, de Deus na nossa vida, mas quando a gente fala que não tem cura, a parte física, né? Uma vez, quando o organismo reconhece aquilo, mesma coisa, diabetes, pressão alta, cada um tem um organismo. E quando a pessoa ela tem a predisposição e ela usa substância química ativa, né? E a tendência, vamos supor, se ela fumou um cigarro, vamos imaginar uma linha. Ela fumou um cigarro de maconha, a alegria dela, vamos colocar assim, né? Vai chegar num pico, só que na hora que voltar já não volta naquela linha, volta mais lá para baixo. Aí depois, para ele chegar naquele estágio de novo, ele vai ter que fumar o dobro. Amém. E assim sucessivamente. Então, a dependência ela vai evoluindo, né? Então, se o cara ele toma duas garrafas de cerveja, sempre vai. E assim, ó, eu costumo dizer que uma é muito e 1000 não basta. Uma pro cara, o cara desanda, e aí ele vai tomar 1000, não vai satisfazer a vontade dele. Uma desanda e 1000 não satisfaz. Não satisfaz. Agora, Fábio, e no Congresso Brasileiro está passando também lá a legalização da cannabis, né, que é a maconha. Você, como ex-dependente, como é que você vê isso? Então, Paulo, a minha opinião, né, referente a isso, eu sou totalmente contra, entendeu? Porque eles justificam, na verdade, a questão de fazer remédio e tudo, usar isso como, né? Mas essa não é a realidade, né? Hoje a gente tem as nossas leis aí que plantar, fornecer, cultivar é proibido, entendeu? Exatamente nesse sentido. Porque que o Brasil não tem uma estrutura social para trabalhar na questão da área da dependência química. Isso não é para brasileiro? Isso não é para brasileiro, sabe? Eu acho que além do tamanho do nosso país, a questão da desigualdade entre os estados, a entrada e fronteira de entrada de droga no país. Então, se liberar, isso vai causar uma tragédia muito grande para o nosso país. Porque hoje as pessoas vendem ovo nas ruas, através criou uma granja, vende o ovo no supermercado e outros vendem de casa em casa. Sim. Então, no Brasil, com a liberação da maconha, pode acontecer isso. Sim, piorar vai acontecer isso, né? Essa é a realidade, porque a tendência é aumentar o consumo, né? É a lei da procura e da oferta, né? Então, quanto mais, hoje em dia, você já vê, né? Mas isso legalizado, isso aberto, né? Eu não tenho uma ideia formada sobre isso, mas eu tenho, assim, uma opinião, assim, meio rasa ainda. Porque eu acho que ajudaria bastante na questão do crime, né? Reduziria o crime dessa área de narcotráfico. Mas também eu concordo com você que se liberar, aí fica igual cigarro. Tem muito mais pessoas viciadas em cigarro do que na maconha. Sim. Né? Porque é liberado. Porque é liberado. É igual o álcool, né? Você quer ver a pior droga? Paulo, vou falar uma coisa aqui para vocês, que vocês podem até, né, se assustar com o que eu vou falar. Mas é muito mais fácil você tratar uma pessoa que é usuário de crack do que você tratar um alcoolista. Entendeu? Mesmo? Então Sério? A gente fala isso no próximo bloco. Um breve intervalo e a gente volta já com o terapeuta Fábio Ferreira, que é da clínica Nova Esperança. São 3 unidades em São José.
São 3 unidades aqui em São José dos Campos. A gente está debatendo exatamente a questão da dependência química. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente. E o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. O programa de hoje fala com o terapeuta, o Fábio Ferreira, da Clínica Nova Esperança. Está falando sobre a dependência química de pobre, rico e remediado nesta década, onde é muito difícil você detectar qual é a classe social que mais está sendo dependente química. Um dado que chega para a gente é que em 2014, o Ministério da Saúde aponta aqui que foram atendidos 62.229 pessoas, 62.229 mil usuários e desembolsados 950,9 milhões de reais com tratamento e a manutenção de programas também. O Estado está devendo para os dependentes, não consegue fechar a conta? Então, Paulo, assim, eu percebo que a questão do tratamento de dependência química no nosso país, né, é uma coisa nova, né, porque antigamente tinha muito hospital psiquiátrico, manicômio, né, os lugares, a oferta do tratamento não era né, adequada, porque a dependência química, aquilo que eu falei para você, ela é biopsicossocial. Atinge a parte física, a parte psicológica e a parte social, né? Então, se não tratar as partes juntas,
o resultado não vai ser bacana. Não adianta tratar só a parte física e não tratar a parte psicológica. Não adianta tratar só a parte psicológica sem o medicamento. Não adianta tratar só a parte psicológica ou medicamentosa, sendo que a questão social dele está toda comprometida. Entendeu? E aí eu vejo que, assim, hoje, o país está numa construção, hoje, de uma lei, de uma vertente, hoje, através da Secretaria do Senad, inclusive saiu até um novo edital de mais contratações de vagas em comunidade terapêutica, e existe um debate muito grande sobre isso, questão da medicina, questão da psicologia, né, de como que trata, né? Então, assim, muitas das vezes a pessoa está numa compulsão, numa obsessão muito grande, né, e você vai dar um medicamento, ele vai voltar para casa, passou o efeito daquele remédio ali, ele vai voltar ao uso, muitas das vezes, entendeu? Então, né, se ele for conversar com alguém, ele voltar para o convívio dele, então é um conjunto de princípios que hoje, graças a Deus, aqui em São José, a gente tem uma articulação muito boa com a rede e funciona muito bem aqui isso, entendeu? Apesar que dá para melhorar bastante. Dá para melhorar. Dá para melhorar. Então, a questão hoje é a construção de políticas públicas na questão da área de tratamento de dependência química. Bom, o uso desenfreado de drogas, ela tem reflexo aonde? No acidente de trânsito? Também. Também. Em tudo. Em tudo. Em tudo. O uso de droga, ele só aponta do iceberg, só. O consumo de droga. Porque por trás do consumo de droga, assim, se você pegar o índice de violência, agressão contra mulheres, você vai ver que o números a pessoa que agride está alcoolizada ou está bêbado, entendeu? Se você pegar o índice de acidente de carro, é muito grande também, mas, de então, brigas. Se legalizar, por exemplo, a maconha, o número de motoristas entorpecidos vai aumentar. Então, hoje, Sim. Se a gente tem a questão de acidentes de trânsito, pessoas que se drogaram com a liberação da maconha, vai aumentar esse número de motoristas. Sim, além de aumentar isso, Paulo, o que mais me preocupa é a questão da dependência, da predisposição. Não é o cara ele ir lá e usar, entendeu? É a questão que vai ficar mais pessoas doentes, entendeu? Vai ficar mais pessoas doentes. E a pessoa, quando ela tem a predisposição, ela se torna um dependente químico, o prejuízo, o dano para a família, para a sociedade é muito grande. Agora, Fábio, voltando no seu caso, você falou da predisposição, a Shirley em off falou de uma pessoa conhecida que mentia para ela mesma, para as pessoas que está tudo bem. Então, quem bebe uma cerveja é pouco, quem bebe 1000 não satisfaz. No caso... Para um dependente químico, né? Então, no caso do dependente, é a mesma coisa? É a mesma coisa. É isso que eu falei. Fumar um é pouco. Porque para quem tem a predisposição, e se ele tomar uma cerveja, para ele aquilo vai desandar, ele é muito, aí ele vai tomar 1000, não vai satisfazer ele. E aí dá continuidade, ao vício. É a mesma coisa o cara que ele usa droga. Né? Quantas das vezes, Paulo, eu me enganava e falava assim, não, eu só vou ali, só vou tomar uma cervejinha hoje, eu não quero usar nada. Através daquela cervejinha eu desandava, tomar o bar inteiro. Bom, nesse caso, o Fábio, dependente químico, ficou quanto tempo na dependência? Então, Paulo, a minha primeira vez que eu tive contato com a bebida alcoólica foi com 8 anos de idade. Contato, assim, fui lá e bebi. Nossa, que pequenininho. Pequenininho. Foi um tio meu lá na minha infância que... Toma aí, filho. Esse mesmo tio que abusou de mim, que eu tive um monte de danos lá atrás. E aí ensinou o menino a beber. A beber, isso. Aí, e aí, assim, você bebia ali, já fico... com 13 anos eu experimentei maconha. 5 anos depois? 5 anos depois experimentei a maconha. Só que ninguém se torna viciado do dia para noite. Esse é o grande, né, que pega todo mundo. A pessoa, não, olha, eu só fumo eu trabalho, eu estudo, olha, minha vida é tranquilo, por enquanto. Né, porque a doença, ela progride também. E aí comecei a usar, e daqui, não, eu só uso, defendia, né, porque maconha é droga dos índios, não, que a maconha é remédio. Eu usava todos esses chavões para me defender ali da minha opção de poder fazer o uso. E aí, com o tempo foi passando, chegou um dia que eu experimentei a cocaína, entendeu? Bom, aos 13 maconha. E aos 17 anos experimentei a cocaína. 2 anos depois. 2 anos depois. Não, 5 anos depois, né? Não, 13. Com 8, bebida. Isso. Com 15... Com 13, maconha. Com 13, maconha. Isso. E com... 17 anos. 16 para 17 anos depois. Já estava na cocaína. Já estava na cocaína.
Mas a cocaína é a mais difícil de sair, né? Também, né? Porque o álcool é complicado. A química, ela no organismo, né? O organismo reage mais rápido, né? Então a obsessão e a compulsão é maior. Agora, o Fábio, e quantos anos, até os 17 anos, na cocaína? Nisso, a sua mãe continuava. Podemos citar o nome dela? Pode. Qual é? Dona Clélia. Dona Clélia. Isso. E ela via que ela tinha perdido aquela luta para as drogas? Sim, minha mãe era uma mulher que ela orava muito a Deus, sabe, pela gente, conversava bastante, orientava bastante, e quando ela começou a desconfiar, né, porque meu comportamento foi mudando dentro de casa, tudo, ela começou a ficar muito triste, sabe, o semblante dela já começou a entristecer, e eu chegava em casa, eu lembro que o cotovelo dela, assim, o joelho dela, tudo vermelho, né? A princípio, mãe, o que tem e tal? Aí, de tanto fazer oração por mim, sabe? Ficar com o joelho dobrado no chão, orando. Falou, filho, por que você faz isso? Não, mãe. Uma das coisas que mais me dói, Paulo, é o que acontece com o dependente. A dor tá aí ainda. Não, hoje não mais. Assim, hoje eu consegui tratar. É claro que senti muita falta. Eu gostaria que a minha mãe, né, tivesse hoje, mas enfim, a dor que eu sentia, minha maior dor, porque chegou um momento que eu não queria mais usar. E eu usava sem querer usar. Eu prometia para minha mãe, eu não vou usar mais, você vai ver, eu prometo, eu juro. 2 dias eu ficava em casa, daqui a pouco eu tava lá de novo usando droga. E isso, cara, me doía muito, Paulo. Por isso que quando eu entrei em recuperação, eu quis continuar trabalhando com isso, porque eu vejo as mães hoje sofrendo, o dependente químico sofrendo, eu me vejo ali, sabe, cara? Sabe assim, aquela querendo dor. Sair, mas não sai. Não sai, não consegue, é muito mais forte. E aconteceu isso com a Dona Clélia. Aconteceu isso com a Dona Clélia. A Dona Clélia venceu a missão dela, ela morreu. E antes da sua mãe morrer, ela conseguiu te libertar das drogas? Então, na verdade, no último ano, assim, foi onde que começou a cair a ficha, eu comecei a maneirar e até eu pedi ajuda. Mas assim, ela teve um câncer, né? Isso eu tinha uns 21, 22 anos, ela adquiriu um câncer, né? E aí ela perdeu a vontade de viver, sabe, Paulo? Ela perdeu a vontade porque ela tinha né, ela estava com um problema de saúde, ela não queria se tratar, não quis se tratar, para ela não fazia mais sentido. Porque ela não tinha sentido na vida. 54 anos. Mas nisso ficou o seu pai. O seu pai conseguiu te ver o Fábio livre das drogas? Não. Também foi outro não. baque. Aí quando minha mãe faleceu, meu pai deitou em cima de uma cama e falou, olha, daqui eu só levanto para ir embora, porque eu não... Ele tinha se entregado. Se entregado também. Depois de 11 meses, dia 12 de junho, dia dos namorados, amanhã, né, na verdade comemora... O dia dos namorados. Dia dos namorados. Ele faleceu também. Ela morreu ele depois de um ano? Ela morreu depois de 11 meses, meu pai faleceu. Minha mãe morreu em agosto e meu pai morreu em julho. Dia 12 de julho. 12 de julho. Deu 11 meses certinho. Bom, e você continuava, o Fábio continuava nas drogas. Então, aí nesse período foi onde que eu busquei ajuda, né? Que eu vi que realmente eu precisava de ajuda e foi onde que eu me entreguei com 24 anos, eu entrei em recuperação. Mas você tinha amigos que te deram apoio? Então, na verdade, assim, eu comecei... Você ficou sem a mãe e sem o pai, né? Eu comecei a fazer muita mudança geográfica. Eu achava que era um lugar, aí eu mudava para outra cidade, lá daqui a pouco começava a usar, aí eu mudava de outra cidade, começava a usar também. Eu fiz muita mudança geográfica achando que era o problema, achando que eram as amizades. Mas na verdade o problema estava comigo. E aí eu teve uma pessoa aqui em São José que me estendeu a mão e graças a Deus eu estou até hoje. Bom, olha só que interessante, perdeu o pai, dando exemplo de vida aí, né? Um exemplo de vida que a gente está passando para os nossos ouvintes e para o internauta também, mostrando o seguinte, hoje você faria qualquer coisa para ter seu pai e sua mãe de volta? Ô Paulo, assim, eu faria, você sabe qual é a troca emocional que eu faço hoje, que eu passo por psicólogo, terapeuta até hoje, continua em tratamento, mesmo você sendo um terapeuta. Sim. Todo terapeuta precisa de terapia, né? Todo psicólogo precisa de terapia, então a gente precisa se tratar. Ô Paulo, assim, hoje eu vejo que eu fiz uma troca, sabe? Deus fez uma troca comigo. Ele falou assim, eu vou levar sua mãe, em contrapartida eu vou te dar uma responsabilidade para você cuidar das outras pessoas. Isso vai ser sua missão, o preço, né? Assim, e eu me conforto muito, sabe? Porque às vezes eu tô na minha cama, por mais faz 15 anos, e às vezes eu não acredito, às vezes eu lembro, assim... das coisas que eu aprontava, eu falo, não acredito que Deus fez isso na minha vida, me trouxe até aqui, sabe, assim, é uma compensa, sabe, assim, então eu faço um trabalho
com a família. Depois eu vou falar para você de todo o trabalho que... Eu não faço só o trabalho com a clínica, a gente tem outros trabalhos também. Que sensacional. E depois eu vou passar que me preenche bastante. Mas antes a gente vai falar, no próximo bloco, a gente vai para um intervalo agora, no próximo bloco, dos artistas. Você teve no programa do Gugu. Sim. Para salvar o seu Eugênio. Seu Eugênio. E trouxe ele para São José dos Campos. Trouxe ele para São José dos Campos. Ele é um artista renomado, já em fim de carreira, sim, né? Sim. Muito engraçado o seu Eugênio. Nós temos o seu Eugênio aí, ainda não? O seu curou. Ele ficou bem, né, seu Eugênio, ele acabou morrendo depois, né, mas não foi da questão da dependência química, mas né? já estava livre. Já estava limpo, estava bem, estava tranquilo. Ficou com a gente aqui, eu tenho vídeos dele que ele fez na comunidade, é uma pessoa de uma inteligência muito grande, sabe? É uma pessoa muito bacana. Muito bem. No próximo bloco, eu queria deixar até uma dúvida, assim, né, para que seja respondida por ele. Porque a gente sempre ouve falar das pessoas que têm dependência química, principalmente quando se fala em cocaína, até mesmo bebida alcoólica. Você aí tá viciado em cocaína, esquece. As pessoas acham que não tem cura. Aí eu queria, como você já é um exemplo de que é possível, eu queria que você dissesse qual que é o caminho, então, que a pessoa tem que seguir para ela conseguir chegar lá. A gente fala sobre isso já já. Um breve intervalo e a gente volta já já com o Fábio Ferreira. Ele é terapeuta, ele é um dos diretores da clínica Nova Esperança aqui em São José dos Campos. A gente vai falar do seu Eugênio, da Vanusa também, da cantora Vanusa, e essa pergunta da Shirley que fica no prelo para o próximo bloco. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Olha aí, vem do voto baratinho, moça bonita não paga, troca o voto por tijolo, bicicleta, caiu o preço, doutor, só na minha família é uma dúzia. Você acha isso estranho? Pois tem gente que negocia voto por qualquer favorzinho pessoal. Engana a si próprio e prejudica milhões de outros brasileiros, porque ajuda a eleger um candidato corrupto. Voto. Não troque, não venda, não negocie. Uma campanha do Ministério Público Federal pelo voto consciente. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Muito bem, estamos de volta. Clique Jornal, uma conversa interessante sobre a dependência química, principalmente da população jovem aqui de São José dos Campos e do Brasil.
com o Fábio, o terapeuta, o Fábio Ferreira. O Fábio, no bloco anterior, a gente citou a questão de artistas que também são dependentes químicos. Sim. Você teve no programa do Gugu, isso, quando o seu Eugênio precisava de tratamento, foi isso? Isso, exatamente. Na verdade, o Gugu reformou a casa dele, né? Teve até um programa com a reforma da casa dele e tudo, mas a questão do abandono familiar, da depressão dele, que era forte também, e do uso de álcool, né? Ele acabou ficando vulnerável e ficando na rua, né? Aí o Gugu acabou nos pedindo uma ajuda, né, nesse sentido, e aí nós demos a internação para ele. Bom, para quem não lembra do seu Eugênio, acho que nós temos aqui uma sonora do seu Eugênio na escolinha do Gugu, do professor Raimundo ainda. Olha só, o seu Eugênio. Vamos valorizar o velho. Qual é o apelido do senhor Bill Beres? Senhor, filhote de tartaruga com jacaré. O filho dele aqui. Quer dizer, toda essa alegria, e ele era dependente químico. Sim, sim. Essa é a questão, sabe, a questão do vazio, né, é o que a gente estava falando até, né, até já falando um pouco da questão da depressão, né, sim, o isolamento, né, é que nem a gente tinha falado da predisposição, a depressão também é uma predisposição, né, é o isolamento interno, né, ela sente uma dor muito grande, né, e acaba se isolando, né, quando está no público, quando está com as pessoas, por isso que a maioria das pessoas, Paulo, ela tem problema de não se adequar a algum lugar, tem vergonha, é tímido, e quando bebe, usa alguma substância, aquilo a pessoa quando se bebe solta, faz até escândalo. Entendeu? E muitas das vezes eu vejo que essas pessoas, né, você vê uma Freddie Mercury, né, que ele tinha muito isso, né, um cara que ele era da vida, da noite, só que ele era isolado na casa dele, né, e a gente vê muito isso, né, a questão do isolamento, né? Se isola. Você acha que o cara é um cara fodástico lá na vida, sobe no palco, regaça, só que daí você vê no dia a dia da pessoa, é totalmente diferente. Sim. É o caso da Amy Winehouse, né, que o dela era bebida. E droga também. Droga também. Ela começou com o namorado, o marido dela, que era viciado, e ele tá vivo até hoje, inclusive, né? Ela morreu, ele ficou. E nós temos aqui também a Vanusa, a cantora Vanusa. Ela passou quanto tempo na clínica? 6 meses. 6 meses. 6 meses. Ela chegou com qual quadro lá? Então, o quadro dela era mais a questão da depressão também e a bebida alcoólica. Bebida, drogas não. Na verdade, era um coquetel, né? Porque quando a pessoa ela toma medicamento e bebe por cima, hoje tudo é droga, né? Olha, remédio para dormir, remédio para acordar, remédio de depressão. Isso, exatamente. Tem gente que tem remédio para dormir e remédio para acordar. Não, para acordar não, remédio para dormir, né? É só para dormir, né? Isso, Agora, no dia a dia, para se apresentar num clube, tem que tomar o que chamam um rebite. Sim, muitas das vezes é isso, né? Acaba, né, bebendo, né, achando que está se estimulando, e a questão, né, da predisposição, entendeu? Raul Seixas, você vê que, né, assim, vários cantores assim. Elvis Presley. Mas o Raul era maluco direto. Maluco beleza, né? Elis Regina. Elis Regina. Agora, e a Vanusa, nós temos a Vanusa aqui, uma sonorinha da cantora Vanusa. O episódio lá do hino nacional. Sim. Começou aí. Então, eu tive diversos atendimentos com ela, sabe, assim, diversas conversas, e uma das coisas aí aconteceu em 2012, né, uma das coisas que mais, assim, acabou, assim, com a parte emocional dela foi isso, sabe, assim, a do hino nacional, porque a Vanusa sempre ela foi uma bela cantora, muitas músicas lindas, sabe, assim, uma trajetória de vida, e quando chega, né, num determinado tempo, ela ser marcada por um erro, né, assim, que foi ela muito drástico, na verdade. Remédio. Mas acho que nós temos aqui, essa sonora é essa? Tem várias músicas assim que... Isso é triste demais para um canto.
E seu futuro espelha essa grandeza aterradora. Ela, o seu futuro... Aí ela estava tomada pelos remédios. Eu creio que sim, entendeu? Eu creio que sim, né? Pelo medicamento. Mas depois ela falou sobre isso aí? Se tinha relação? Falou que era por causa de remédio. Sim, a questão, né? Essa questão emocional dela, né? Assim, a gente vê bastante isso, né? Agora, o Fábio, naquela pergunta, então, ficou 6 meses, graças a Deus, já está fazendo show pelo Brasil? Não, na verdade, a gente não teve um contato mais com ela, faz pouco tempo que ela saiu, entendeu? Mas saiu bem. Saiu bem na comunidade. De pés no chão. Sim. Questão do peso, né, dela, da alimentação, da medicação, porque o que acontece, né, no caso dela, de uma pessoa que tem problema com depressão, medicamento, ela se automedica, né, então de vir de estabelecer e ficar bem, acaba, né, ultrapassando, e outra coisa, o medicamento, ele só faz bem quando a pessoa dorme bem, come bem, tem todo esse contexto, entendeu, e aqui ela fez todos os exames, né, saiu daqui bem. Então, a Flanosa também. A pergunta da Shirley, qual ficou para esse bloco, Shirley? Então, porque muitas pessoas, que tá, principalmente na cocaína, essas drogas mais fortes, elas acham que não tem mais esperança. Inclusive, as pessoas que estão ao redor, elas já encaram assim, nossa, ele é viciado em cocaína, em crack, e já era, pode esquecer dessa pessoa. Então você acha que tem esperança? Tem, eu ouvi muito isso, sabe, assim, na minha época, uma das coisas que me deixava muito triste, porque eu falava, poxa, eu preciso tanto de ajuda, né, e assim, pau que nasce torto morre torto, uma vez drogado, sempre drogado. Esse cara não tem jeito. Esse cara aí, ó, menina, assim, depois de 15 anos em recuperação, bem, com todo o trabalho, tem pessoas que falam, tá vendo, isso daí um dia ainda volta, essas pessoas ainda, é difícil acreditar, né, a sociedade é difícil acreditar, muitas das vezes, sabe, eu acredito muito, né, que nem aconteceu na minha vida, que muitas das vezes a gente tem que manter o anonimato aqui, mas tem muitas pessoas hoje que são empresários aqui em São José, que tá aí há 10, 15 anos em recuperação, pessoas que estão bem, sabe, pessoas que estão há 20 anos, 30 anos, que está bem, reconstituiu família, empresa, está bem, entendeu? Agora, a clínica Nova Esperança, ela é dirigida por você e tem mais uma diretoria? Tem, na verdade é eu e minha esposa, né, a Dulce, que nós somos os diretores, né, e a gente tem toda uma equipe técnica, né, que cuida, né, psicólogo, médico, psiquiatra, médico clínico geral, nutricionista, assistente social, psicólogas, terapeutas, né? Tem uma equipe de profissionais. Quantas pessoas hoje a clínica atende? Então, Paulo, hoje na Nova Esperança tem uma faixa de 290 pessoas, mais ou menos, entendeu? Entre mulheres, tem 54 mulheres, na verdade, tem adolescentes, tem homens, entendeu? Esse é o trabalho que tem na clínica. E a faixa? Tem adolescente, tem jovens, tem pessoas adultas, Sim. Tem pessoas sexagenárias? Sim, na verdade são todas comunidades separadas. Os adolescentes só ficam com adolescentes, as mulheres só ficam com as mulheres, o homem só fica com o homem. O homem é de 18 a 60 anos, 65 anos. Um homem de 65 anos está procurando tratamento porque ele chegou na tampa, não aguenta mais, não suporta mais. Sim. A família também, muitas das vezes, né? A família acaba buscando ajuda, muitas vezes ele não tem nenhuma estrutura para poder buscar, né? A família, muitas das vezes, que busca. A pessoa se interna ou ela fica fazendo tratamento em casa? Não, ela faz lá, tratamento na comunidade mesmo, ela fica lá por 6 meses sem sair. Sai assim, né? Na verdade, tem a ressocialização, às vezes vai na igreja, vai... né, resolver as coisas que tem que resolver em banco, poupar tempo, a questão é reinserção social que a gente fala, entendeu? Depois dos 4 meses vai para casa, fica uma semana em casa, aí volta, tem todo o processo de reinserção social. Aí depois vocês acompanham de alguma forma ou daí... Sim, a gente acompanha até 1 ano de tratamento. Agora, um relatório da Organização das Nações Unidas está pedindo mais investimento no tratamento de dependentes de drogas. Você falou que a rede aqui, ela se comunica bem. Sim. Como que a clínica tem a tratativa com o município? É tranquilo?
É tranquilo. Ô, Paulo, eu faço parte da diretoria da FEBRACT. A FEBRACT é a Federação Brasileira das Comunidades Terapêuticas. A FEBRACT hoje que faz a gestão do Recomeço, que é um programa do governo do estado, que a gente tem um convênio. Recomeço. E a FEBRACT que faz toda essa gestão. E agora também estamos fazendo um manual para o governo federal. E assim, a gente roda muito, sabe, assim, a FEBRACT é do Brasil inteiro, então todos os estados têm, e assim, e aqui o nosso município de São José é muito diferenciado, sabe, o município de São José hoje, ele dá uma atenção, ele entende, a gente caminha junto, sabe, caso a caso, sabe, assim, por mais que às vezes você fala, não, mas todo mundo sabe o nome de todos, entendeu? Quem que é quem, precisou do medicamento, né, precisou de uma carteirinha de saúde, e tem o CRAS, então a rede funciona aqui em São José muito bacana, muito bom mesmo. Por falar nessa rede, nós vamos para um breve intervalo, e a gente volta no próximo bloco, que é o último de hoje, para falar, você disse, a pessoa com 60, 65 anos, a família já não aguenta mais e não tem nem condições. Quem não tem condições, como é que é a clínica que atende a Vanusa, que atende o seu Eugênio, que atende artistas famosos, como é que atende o cidadão que é assalariado? A gente pode falar sobre isso? Sim, claro. Um breve intervalo. E o Fábio Ferreira, ele é terapeuta e ele é diretor da clínica Nova Esperança, aqui em São José dos Campos, está falando, debatendo esse assunto de dependência química no Brasil de uma maneira, ele está se pondo, ele está se colocando ele como exemplo que dá para sair da dependência química. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence, seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas, por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Em vez de um hospital novo, uma dentadura. Em vez de um transporte público de qualidade, um par de tênis. Em vez de uma escola nova para o bairro, uma pilha de tijolos. Quando você troca o seu voto por um favorzinho pessoal, elege um candidato corrupto e prejudica milhões de brasileiros, inclusive você mesmo. Vender o voto é um péssimo negócio para todo mundo. Voto. Não troque, não venda, não negocie. Uma campanha do Ministério Público Federal pelo voto consciente. Fique bem informado com a Web Rádio CT.
volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Lembrando ao senhor e à senhora que a Rádio CT foi idealizada pelo SINDCT, a web rádio dos servidores públicos federais na área de ciência e tecnologia, e possui uma grade de programação que inclui música e informação de diversos sindicatos, como uma forma de poder ampliar os seus canais de comunicação com o setor e com a sociedade também. Então, a proposta é divulgar notícias de interesse da sociedade com uma visão crítica a partir da visão dos entrevistados. O nosso entrevistado de hoje, lembrando-se que o Clique Jornal trata-se de um programa de variedade, não é apenas ciência e tecnologia, não, de política, de questões sindicais ou de cultura. Em nossa programação, a gente está sempre abordando aqui temas, desde o clima espacial, veículos lançadores, energias, questões sindicais, movimentos sociais, cultura, passando também por amenidades, causos e até mesmo filosofia e religião. O programa de hoje recebendo Fábio Ferreira, ele é terapeuta e diretor da clínica Nova Esperança aqui em São José dos Campos, que nesse momento tem lá nos seus quadros mais ou menos quase 300 pessoas em tratamento contra a dependência química. Fábio, o Conselho Internacional para o Controle de Narcóticos diz que apenas uma pessoa em cada 6 está recebendo o tratamento necessário contra a dependência química. E especialistas estão alertando para o aumento da quantidade de droga que está disponível no mercado. Rota de tráfico conhecida como trapézio, que inclui inclusive o Brasil, é considerada uma das principais do mundo. Agora, como é que esse cidadão, com essa farta disposição de drogas no mercado, vai conseguir o tratamento? Então, Paulo, é bem isso mesmo. Hoje a oferta é muito grande, né? Eu acho que é uma questão social da família, né? Buscar orientação para os filhos, né? Tá orientando para que evite esse primeiro contato, seja em qual esfera for, né? Porque hoje em dia, infelizmente, você sabe que, né, tem muita droga por aí. Então, essa orientação para as pessoas não ter acesso a nenhum tipo de substância. Bom, o que o jovem deve fazer? O esporte é o caminho para ele se distanciar das drogas? Sim, eu vejo que o esporte, né, o estudo, o esporte, né, metas, ter um estímulo, né, da sociedade, emprego, né, eu acho que é isso que ajuda bastante os jovens a não estar se envolvendo, né, não ter uma vulnerabilidade hoje de estar na rua, de estar, né, com pessoas que não têm nada para fazer, que estão no mundo do crime. Então eu vejo que é por aí. Agora, como chegar até a clínica? A comunicação com a rede municipal, rede estadual e o governo federal, todos estão alinhados para oferecer tratamento para um cidadão? Sim, que nem você falou, né? Tanto o Vanusa ou qualquer pessoa hoje que ela passa pela comunidade Nova Esperança, ela tem o mesmo tratamento, são os mesmos profissionais que cuidam. O mesmo de um assalariado. Sim, é que na verdade é o mesmo. Na verdade, a porta de entrada hoje é o UPA do Saúde Mental no Jardim Satélite. Então a pessoa ela tem o desejo de se tratar, ela vai até o UPA do Saúde Mental ou no CAPS AD. Então atenção, para São José dos Campos, estamos falando aqui do Vale do Paraíba, o programa está no Brasil todo, mas vamos falar de São José, que pode ter semelhante em outras cidades da federação. Sim. Então, no caso de São José dos Campos, tem 703 mil habitantes, UPA do Jardim Satélite. Isso, UPA de Saúde Mental. Unidade de pronto atendimento de saúde mental no Jardim Satélite. Jardim Satélite. E tem o CAPS AD, que fica aqui na região central, né? Então eles vão até esse serviço, né? Lá ele vai ser avaliado por uma equipe e ver a necessidade da internação, né? Porque a gente fala que a internação é o último recurso, né, Paulo? Porque, né, tem hoje o CAPS AD que faz um trabalho muito bacana, né? Que tem o SAMA,
que atende mulher e adolescente, que é gestão também da Nova Esperança, desse contrato. Tem os grupos de autoajuda, que é o Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, o Grupo de Amor Exigente. Tem muitas coisas antes do internação. Sim, porque não é todo mundo que usa droga que precisa ser internado. Né? Então, tem aquela pessoa que começou a usar tudo, a família conversou, percebeu, vamos na psicóloga, né? Vamos, né? Busca ajuda, né? Tem alguma origem? Sim, exatamente. Às vezes está com algum problema pontual, que pode ser resolvido. Exatamente, não é todo mundo usou uma droga que precisa de internação. A gente fala que internação é o último recurso. Muito bem, então, CAPS-AD ou UPA do Jardim Satélite, vai receber o mesmo tratamento de qualquer cidadão famoso, por exemplo. Sim. Esse é a questão. Agora, voltando lá atrás, a droga, a porta de entrada para a droga é aquela cervejinha na chupeta, é isso? Sim, a gente fala que tudo começa ali, né, Paulo? A questão da família que não tem orientação, né? Então não sabe se a criança tem uma predisposição ou não, né? E outra coisa, Paulo, a gente que é muito pouco falado, né? É a questão dos valores, sabe? Dos valores, dos princípios, né? Tem pessoas que defendem, né? Olha, que nem a questão da maconha mesmo, né? Tem gente que fala, eu fumo maconha todo dia, não vejo nenhum problema, né, meu? Mas tudo que é bom a gente quer dar para os nossos filhos, para a nossa parte profissional, né? A pessoa não coloca no currículo, eu fumo maconha, vou lá procurar serviço de diretor numa empresa, alguma coisa, vai colocar? Não põe, né? Não põe, é verdade. Olha, eu não vou, quem usa maconha não vai oferecer para o filho, né? Então, por que usa e por que esconde? Então, a questão é os valores, né, que isso traz. É que nem a bebida alcoólica. Tem cara que trabalha aí na hora do almoço, o cara vai lá e bebe várias. Então, a questão da família, qual que é a conduta da família, de um pai que fica o dia inteiro no bar. Então, é a questão dos valores que eu quero para minha família. Essa questão social é isso. Porque muitas das vezes, quantas vezes eu vi isso? Olha, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Que isso, exatamente, né? A família tem que ser o exemplo, a família tem que assumir essa responsabilidade. O pai que fuma perto da criança, ou a mãe que fuma perto da criança, ela está estimulando a criança. Sim. Não deve fumar perto de criança. Não deve fumar, ainda mais perto de criança ou dentro de casa ou em ambientes. Né? Criança segue exemplo. Não é verdade ou não? Porque aquilo destrói a saúde. Você vê hoje, né, o Brasil, graças a Deus, é um país que faz uma campanha legal, a questão do tabagismo, né? Mas a orientação está aí, né? Quer dizer, não fumar e principalmente não fumar próximo à criança. Próximo à criança. Não beber e principalmente não beber próximo à criança. Isso. Porque dos filhos, dentro de casa. Dos filhos. Vai estimular. Estimula. Então, a pessoa que fuma, por exemplo, maconha, né? Cada um com seu direito, né? Eu penso assim, pelo menos. Sim, né? gente... Só que é lógico, se ela tem uma família, e ela é uma viciada mesmo, em algum momento ela vai prejudicar. Porque ela vai querer fumar, vai sair de casa, porque não pode fumar dentro de um condomínio, por exemplo. E compromete toda a questão social. O errado é a gente que faz apologia a uma coisa destrutiva. Quando chega lá, eu fui na marcha da maconha, sou a favor da legalização, é legal maconha assim, que não sei o quê. Eu acho que, como bebida também faz, né? O pessoal tira foto no Facebook lá, coloca lá o dedo no bar, como se fosse uma coisa super ótima, assim, né? Coisa linda. Lembra aquele comercial que tinha do Marlboro? O cara das mulheres bonitas, né? Venha para o mundo de Marlboro. Que mundo é esse, né, que Paulo? É o cara que justamente morreu de câncer no pulmão. É que nem a bebida, Paulo, você estava falando, questão de valores, né? Pessoal, o pai chega do trabalho cansadão, meio tristão, ele vai lá, abre uma cervejinha, daqui a pouco fica alegrão, e aí, filhão, tá o pai. O filho vai pensar, o que tem naquele negócio ali, né, cara, que deixa meu pai feliz? Exatamente. Né? O que deixa? Eu pensava isso. Você pensava meus tios bebiam e dava risada pra caramba, e brincava de lutinha, aí, que não sei o que. Tá. Você fala, menino, eu vou fazer a mesma coisa. O que tem naquilo ali, né, que deixa as pessoas, né, entre aspas, né, naquilo. Hoje eu, quanto profissional, a gente vê que é uma fuga da realidade. Agora, né? Na clínica Nova Esperança, hoje são 3 unidades. São 4 unidades aqui em São José e uma em Jambeiro. Ela cuida do tratamento, da reabilitação,
da integração social das pessoas afetadas pelo uso da droga como parte essencial na redução de drogas pelo mundo. Quer dizer, vai tratar da pessoa, vai reabilitar, vai fazer uma integração social. Sim, Paulo, é uma coisa que a gente luta bastante, sabe? É que nem eu falei, né? A dependência química ela é biopsicossocial, né? E espiritual também. Mas a questão social, Paulo, porque assim, ó, quando a pessoa ela chega na comunidade, ela perdeu tudo, né? É o que eu falei, a internação é o último recurso. Então o cara perdeu a parte financeira, perdeu a parte, claro, profissional, já não conseguiu trabalhar mais, já não conseguiu fazer mais nada, tá sem grana, tá sem trabalho, a parte espiritual também já perdeu, a parte da família também já perdeu. Então, e não é ele parou de usar droga, o problema não é a droga, entendeu? O problema é essa reinserção dele. Então, até como que uma pessoa que ela chega desse jeito na clínica, ela parou de usar e no outro dia ela volta para a rua. Então, tem que ter todo o amparo social para isso. Ele tem que sair dali para uma escola, estudar, ele tem que trabalhar, né? Porque é o trabalho que ele vai ter, ele vai equilibrando essa parte, né? Não adianta você tratou dele, vai pôr ele na rua de novo, ele está sem emprego, sem trabalho, sem nada. É muito mais fácil ele ir no local geográfico, lá onde estão os amigos que usa, que faz tudo, entendeu? Bom, então o cidadão, a cidadã, primeiro tem que se ajudar. Sim. Ele dar um fim nisso. Procurar trabalho, procurar esporte, sim, procurar família. E a comunidade terapêutica faz isso. Nosso papel hoje, Paulo, é isso, sabe? Arrumar uma escola, as pessoas estão lá dentro, lá, a gente insere ele, matricula ele para eles estudarem. Ele estando no tratamento na clínica, a gente já faz isso. Já faz o currículo, sabe? Já tira a documentação, então, isso né? Já estabelece vínculo com a família, integração social. Aonde é a Clínica Nova Esperança? Fica ali no Parque Interlagos, Estrada Bezerra de Menezes, número 2500. Agora, para entrar em contato, muita gente ouviu e assistiu e está assistindo esse nosso bate-papo. Como chegar até a Clínica Nova Esperança pelas redes sociais? Pela rede social tem o nosso site, né, comunidadenovaesperança.com.br, e tem o telefone também, que é o 3944 5450. 3944-5450. Isso, ou 3944-7013. 7013. Ou 7413 também. Ou, vamos ficar no 3944-7013. Isso. Fica melhor assim, né? Fábio Ferreira, terapeuta, diretor da Clínica Nova Esperança, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua fala aqui na Rádio CT. Paulo, eu que agradeço, sabe, assim, eu agradeço imensamente a oportunidade, porque, assim, tem muita família que está sofrendo, muita mãe que está sofrendo, muitas pessoas estão sofrendo hoje, sabe, assim, e fazer... muito dependente. Muito dependente, e por fazer parte hoje do fato de eu estar conseguindo transmitir aqui uma mensagem, a oportunidade que vocês estão me dando, eu fico muito feliz, sabe, eu te agradeço de coração mesmo. Muito obrigado. Boa conversa, excelente, né? Parabéns pela superação dele e por isso que ele está fazendo hoje, né? Pelas pessoas, né? Bom, dependência química aqui só laqueia no cabelo, né? Para ficar bem assentadinho, né? Fica melhor assim. Bem, amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal. Grato a todos pela companhia, audiência, amizade de cada um. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, a trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editora de argumentos é da jornalista Sheila Marciano, que participou conosco, o diretor de comunicação é do matemático Acioli de Olivo, a assistência de estúdio e comunicação aqui da Rádio CT é do engenheiro Vitor Portesani e a direção geral do também engenheiro, o presidente Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, pela companhia, audiência, amizade e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.